de Estado, né? Hoje nós vamos estudar um pouquinho de algumas formas de governo existente aí, então, tá? Eu sei que vocês já devem ter estudado isso em história, mas pode ter visto também em sociologia, mas é uma coisa que se faz necessária. Então, hoje nós vamos estudar liberalismo, nacionalismo e socialismo. São teorias políticas, né, que surgiram no século XIX, né? Então, lá, liberalismo, nacionalismo, socialismo utópico e científico, anarquismo, internacional e socialista, né? Doutrina social da Igreja Católica. A Igreja Católica foi uma grande influenciadora, né, dos poderes políticos, né? Então, o que levou ao crescimento dessa teoria? Então, no século XIX, houve a unificação da Alemanha. Então, derrubou-se o muro lá e aí unificou a Alemanha. Com essa unificação da Alemanha e também com a unificação da Itália propriamente dito, tiveram algumas revoluções e dentre elas a revolução industrial que espalha-se pela Europa e pelos Estados Unidos, né? No começo do ano, quando você estuda sociologia, vocês veem, né, que a revolução industrial é um dos marcos do crescimento, dos fatores sociais e tal, né? E na Europa ocidental, Estados Unidos. Então, as deixam de se ter a produção mecânica, manual, e acaba aí, então, vindo o advento das máquinas. Né? Nos Estados Unidos, no século XIX, houve uma grande expansão territorial, né? Na marcha para o oeste, né? Guerra de sucessão, guerra civil, guerra dos Estados Unidos, ou a segunda revolução americana. Então, essa sucessão de guerras aí, pessoal, foi desencadeando aí um Estado, né, unido, né, uma união dos Estados. Né. Antigamente era federado, então, embora continua dividido por federação, então a união, a unificação desses Estados para que possam vencer essa guerra civil aí. Então, nós passamos no imperialismo europeu, né, que o foco principal dele é na África e na Ásia. Né? Os principais objetivos dos 3 M's é mercado de consumo, matéria-prima barata e mão de obra barata. Né? Então, principais potências imperialistas, né, a Inglaterra e a França, que partilhavam entre si as regiões mais importantes da África. Então, isso aqui está muito relacionado com o mercantilismo, né? Então, aí nós vamos ver essa partilha da África aí, né, que foi realizada para ter a exploração de terra, né? Imperialismo norte-americano foi baseado na doutrina de Monroe. A América para os americanos, ou seja, a América se tornaria zona de influência exclusiva dos Estados Unidos. Ou seja, tudo que se produzia e que se criava nos Estados Unidos era exclusivamente para eles, né? Foi aí que nasceu a noção de patriotismo, a pátria acima de tudo, né? E o incentivo à independência dos países da América Latina, né? Foi nesse momento que começou aí as grandes brigas, né, para se tornarem independentes. Então aí, com o advento da Primeira Guerra Mundial, né, a partilha da África
da Ásia como fator gerador de conflito, né? A Alemanha recém-industrializada versus Inglaterra e França, né? Então, na Primeira Guerra Mundial, nós tivemos esse conflito aí entre essas potências, né? Alemanha versus Inglaterra e França, né? As ideologias europeias como geradora de conflito, né? Pan-germanismo, todos germânicos sob uma só bandeira, a Alemanha, né? Lembra do Hitler, né? Que queria criar a raça pura, né? Pan-elasmismo, todos eslavos sob uma única bandeira, da Rússia. Aí tem o mapa da zona de conflito, né? E qual foi o estopim, então, do conflito? Isso aí é importantíssimo a gente saber, né? As potências europeias já vinham se armando para um possível conflito desde o século XIX. Porém, com marca inicial do conflito e assassinato do herdeiro do trono austríaco, Francisco Ferdinando, o Império Austríaco-Húngaro invade a Sérvia. Um extremista sérvio assassina Francisco Ferdinando e sua esposa, né? Então, o Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia. A Rússia declara guerra ao Império Austro-Húngaro. A Alemanha declara guerra à Rússia. A Inglaterra e a França declaram guerra à Alemanha. Aí uma foto dos imagens dos soldados na trincheira na época da guerra, né? E daí se forma a Tríplice Aliança, né? A Alemanha, o Império Austro-Húngaro, Império Turco Autônomo, Itália 1915. E a Tríplice Entente, Inglaterra, França, Rússia, Estados Unidos e Itália, né? Que de 1914 a 1917 o conflito pendia para o lado alemão. Porém, com a saída da Rússia, né? E o quadro se reverte e cerca de um ano após a entrada dos Estados Unidos, a guerra termina, né? Ao término da guerra é assinado o Tratado de Versalhes, né? Então, vamos lembrar disso daí, que ao término dessa primeira guerra aí, foi assinado o Tratado de Versalhes. O que rezava, o que dizia esse tratado, né? Obrigava a Alemanha a pagar uma indenização aos países vencedores, obrigava a Alemanha a entregar à França a região carbonífera da Alsácia, Lorena, e proibia a Alemanha de fabricar armas e possuir forças armadas, né? Então, é como se os países vencedores aí dissessem à Alemanha, vamos fazer um tratado aí, porque você está colocando as asinhas de fora, então se faz necessário que você diminua aí. Então, foi isso que aconteceu aqui. Aí nós tivemos a Revolução Russa, né? Causas da Revolução Russa. A Revolução Russa era o país mais pobre envolvido na Primeira Guerra Mundial, né? O czar Nicolau II gastava as enormes quantias de dinheiro para a manutenção do luxo da corte, né? E há relatos que alguns membros da família real comunicavam-se mais com o francês do que com os russos, né? E como desenvolver o conflito e a situação econômica russa agravou-se ainda mais, né? Gerando desigualdades de classe. Então, quando você pega uma grande quantidade de dinheiro, gastos supérfluos, então você acaba gerando dentro do povo mesmo uma dificuldade gigante socialmente falando. Bolcheviques, né, palavra que vem do russo, né, maioria, né, grupo formado por camponeses e operários, defendia a instalação de regime socialista liderados por Vladimir Ilyich Naumov, tá? Então guarda esse nome aí para nós, né?
Boivichex, né, que é uma palavra russa que quer dizer maioria, e Menvichex, que é a palavra que vem do russo que quer dizer minoria. Grupo formado pela burguesia e camponeses ricos, defendia a instauração do capitalismo liberal. Então, eles vivenciar o liberalismo aqui, esse grupo menor aí, então, entendeu? Então, o grupo maior queria instaurar, né, o bolcheviques, queria instaurar o socialismo, e o mencheviques, que era o grupo menor, composto pela burguesia e camponeses ricos, defendia a instauração do capitalismo liberal. Com o apoio popular, os bolcheviques assumiram o poder e inicia a Guerra Civil na Rússia, onde enfrentam-se exércitos brancos, né? Mencheviques recebeu o apoio da Inglaterra e da França, e o Exército Vermelho, bolcheviques, liderado por os principais aliados lenistovs. Aí a carinha dos meninos aí. Ainda passamos na crise de 29, né, que é um dos fatores, né, geradores de instabilidade, né, de 1914 a 1917, os Estados Unidos permaneceram de fora da Primeira Guerra, né, Mundial. Somente realizaram ações comerciais com os países envolvidos, principalmente com Inglaterra e França, né. Ao término do conflito, havia um acúmulo enorme de capital proveniente de suas relações comerciais com os países envolvidos na guerra. Com o final da guerra, os Estados Unidos passaram a financiar a reconstrução da Europa e abastecer o mercado europeu, que promove enorme crescimento da economia estadunidense. No decorrer da década de 20, a economia europeia passa a recuperar-se lentamente, porém não diminui o ritmo de sua indústria. Então, uma crise de superprodução abala os Estados Unidos e acaba se espalhando por todo o mundo, causando uma nova onda de empobrecimento na Europa. Essa é a famosa crise de 29 aí, né? Vamos falar um pouquinho de regime totalitários, né? De extrema direita, né? O nazifascismo, né? Que surgiu como resposta ao empobrecimento na Europa após da crise de 29. Tanto Hitler como Mussolini chegaram ao poder de forma democrática, pois as classes dominantes de seus respectivos países temiam o crescimento do socialismo em território. Além do fascismo e do nazismo, existem outros movimentos de extrema-direita na Europa. Portugal, salazarismo, Espanha, franquismo, e uma das consequências do regime totalitarismo é a Guerra Civil Espanhola, né? Franquista, né, apoiado por a Alemanha e a Itália, versus republicanos, né? E a Guerra Civil Espanhola serviu como laboratório para a Segunda Guerra Mundial, já que Hitler testou grande parte do seu armamento contra os republicanos. É interessante depois vocês anotarem, né, que eu vou pedir as diferenças entre um e outros. Então nós vamos falar do nazismo, né, que o nazismo surgiu como combate ao socialismo e ao liberalismo, né? E todo o poder era centrado nas mãos do Hitler, né? Que era um poder totalitarista, né? Perseguição violenta a todos os inimigos do regime, crença da superioridade da raça ariana, né? Ideia de espaço vital, espaço que o povo ariano precisava para expandir, né? E antissemitismo. O que significa isso, pessoal? Hitler queria criar uma raça pura, não queria mistura ou miscigenação de raça como é no Brasil. Então, a valorização, né, e a crença da superioridade, né, da raça ariana, né,
os alemães, era o que vigorava. Por isso que houve aquele grande massacre dos judeus. E o fascismo, né? O fascismo combate ao socialismo, ao liberalismo, e todo o poder era centralizado na mão do Mussolini, né? Perseguição, violência a todos os regimes. Olha lá, os judeus no campo de concentração esperando para serem massacrados. Aí nós passamos pela Segunda Guerra Mundial, que nós vamos ver alguns fatores geradores de conflito, né? O rearmamento das Forças Armadas alemãs, antevendo-se um possível conflito. Auxílio alemão à Itália e ao nacionalista franquista, Guerra Civil Espanhola, expansionismo alemão sobre a Tchecoslováquia, Áustria, Polônia e demais regiões do leste europeu, expansionismo italiano do norte da África, ocupação da Etiópia, expansionismo japonês na China e guerra sino-japonesa, e na região do Pacífico tradicional até a área de influência dos Estados Unidos. Né? Qual foi o estopim desse conflito? Né? De acordo com a doutrina, o espaço vital, as forças nazistas afirmaram que era preciso integrar as comunidades alemãs dispersas na Europa. Áustria, Sudeste, região da então Tchecoslováquia, Danzig, Slávia alemã, em território polonês, e conquistar a Polônia e a Ucrânia, considerada região vitais para o povo alemão. Então, a Ucrânia, por exemplo, vasta e fértil região, pertence à União Soviética, que produzia trigo, minérios e outras matérias-primas. Então, todo o estopim do conflito é busca de território, busca de poder. Então, vamos anotar isso aqui também, que é legal. Fases da guerra. A primeira fase foi de 39 a 42 e caracterizou pela uma rápida expansão assinalada por importante conquista das forças dos eixos. E a segunda fase, de 42 a 45, caracterizou pela contraofensiva bem-sucedida dos aliados Estados Unidos, Inglaterra, União Soviética, França e outros países aliados aí. A Guerra Fria, a gente sabe que é uma briga em Estados Unidos e Rússia, né, pela conquista do espaço, tecnologia. Ela quer aquela guerra, ela é chamada de fria porque não tinha um poder de fogo, né? A batalha, ou seja, poder em campo de batalha, né? Marco, bombas de Hiroshima e Nagasaki. As bombas foram ao mesmo tempo uma força eficaz de acabar com a guerra no Pacífico e avisar a Stanley, aliado americano no conflito, o tamanho do poder militar dos Estados Unidos. Imediatamente após a Segunda Guerra, começa a disputa por áreas de influências e uma verdadeira corrida armamentista, né? Que após o término da guerra, a Alemanha foi dividida em Alemanha Ocidental, sob a tutela dos Estados Unidos, e a Alemanha Oriental, sob a tutela da Rússia, né? No dia 4 de abril de 1949, foi assinado um acordo que criou a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, em retaliação. No dia 14 de março de 1955, a União Soviética criou o Pacto de Varsóvia. Conflitos e consequências da Guerra Fria. Guerra Fria, Coreia, em junho de 1950, né? Aí começa aí uma corrida espacial, né? A ARPANET, né? A avó da internet. Crise dos mísseis, 62. Guerra do Vietnã, de 60 a 75. Ditaduras militares na América Latina, década de 60, 70 e 80. Se você prestar atenção, nós estamos inseridos aí, porque
a ditadura militar no Brasil foi até 64. Aí uma imagem no campo de batalha, Estados Unidos, Rússia, para a gente entender um pouquinho. Então, pessoal, esses regimes que a gente considera socialista, liberalista, eles tinham uma única visão, né? Pelo menos a busca do poder pelo poder, né? No poder pelo poder independente da situação. Então travavam as guerras por busca de território, travavam guerra por conquista de espaços, minérios, povos. É um dos registros aí que a gente pode pontuar, então, para vocês, essa busca incessante pelo poder.